A paz do Senhor Jesus, para você que vai ver esta live em algum momento, eu quero compartilhar, repartir com vocês um pouquinho só da palavra de Deus nesta manhã. Hoje é um dia, eu já estou meio atrapalhado nos dias, não? Terça-feira hoje, para mim já era quarta, quinta, sexta ou domingo, não sei. A coisa anda tão estranha, né? Nesses tempos, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus que tem me incomodado. Eu estava agorinha mesmo, há pouco, falando com a minha metade mais bonita, inclusive ela está aqui do meu lado, e uma coisa me incomoda muito, né? Uma coisa que eu não vejo que está acontecendo nesses últimos dias, né? E eu quero repartir um texto com vocês, está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1 e o verso 4, diz assim o texto, olha: E não sejai como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Um outro texto fala, né, quando o profeta estava trazendo uma mensagem da palavra de Deus e o povo não queria ouvir aquilo que ele estava falando, mas eles pedem para que os profetas falassem aquilo que eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir uma exortação da parte de Deus. Eles queriam ouvir somente aquilo que fosse fazer bem, fossem confortar, fossem de encontro àquilo que eles queriam. E eu estava vendo, amado, eu estava ouvindo e vendo algumas mensagens, alguns pregadores, né? Pregadores aí da palavra de Deus, que são alguns até famosos, né? Alguns pregadores, mas são só famosos. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Eu vou dar um exemplo como se estivesse acontecendo comigo, na minha casa. Então, a minha casa está uma baderna. Desavenças, brigas. E eu, como cristão, estou ali, né, esperando uma palavra da parte de Deus. Mas o meu desejo é que o profeta venha até a minha casa, independente da situação que eu estou vivendo, aquele profeta venha na minha casa, e o meu desejo é que ele chegue aqui e fale assim: olha, irmão, assim diz o Senhor, descansa, porque Deus vai abençoar a sua vida. Descansa, porque Deus vai mudar essa situação. Descansa, porque Deus está vendo, e Ele é bom, Ele é amoroso, Ele vai reverter esse quadro. E aí eu, glória a Deus, oh, aleluia, e continuo esperando Ele reverter o quadro, Ele mudar a situação, Ele desfazer aquela arapuca em qual nós estamos vivendo, mas não desfaz aquela arapuca, porque nós estamos vivendo aquele momento de arapuca. E aí eu fico pensando assim, pô, mas o profeta não falou? O profeta falou o que eu queria ouvir, e não o que eu precisava ouvir. E nesse texto de Zacarias, o Zacarias fala, né, olha, não sejai como vossos pais, ao quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Deus está falando aqui através do profeta Zacarias que o povo naquela época estava vivendo da forma que eles queriam. Eles viviam em discussão, viviam em briga, eles viviam fazendo más obras, como diz o texto, né? E quando Deus mandava alguém falar, eles não ouviam. Aí vem um e fala que eles estavam bem na fita, que eles estavam perfeitos na fita, e não era isso que Deus queria falar para eles. Deus queria falar para eles que o problema que eles estavam vivendo era por causa deles mesmos. Mas
eu vou falar uma coisa dessa, né? Como que eu vou pregar? Eu tenho que aproveitar uma oportunidade, eu como pregador famoso, eu como crente fiel à palavra de Deus, eu tenho que pregar o que a pessoa está precisando. A pessoa está passando um problema, então eu vou lá e falo, olha, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar, e Deus muda a história, disso eu não tenho dúvida, porque mudou a minha. Deus vai mudar a sua história, Deus, mas eu não falo para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas que estão me ouvindo, o que eles realmente precisam ouvir, o que eles realmente têm que ouvir. Eu vou dar um exemplo aqui. Na China, a igreja lá, tinha uma igreja, a igreja que chamava a Igreja das Três União, alguma coisa assim. Eles estavam sob o comando do Partido Comunista Chinês. Enquanto eles estavam todo mês dando 70% a 90% das ofertas arrecadadas na igreja para o Partido Comunista, estava uma beleza. Um momento que eles não puderam dar, o Partido Comunista foi, expulsou todo mundo e derrubou aquela igreja. E aí eles se fugiram, foram cada um para o seu lado, e aquela igreja ela tinha um número de pessoas. Eu diria que seria uma igreja familiar, diria assim, não uma família-igreja, mas uma igreja-família, né? E aí a igreja é destruída, alguns saem machucados, porque as máquinas machucaram alguns. E aí eu fiquei vendo aquilo lá e pensando. E quando eles foram embora, que se reuniram em uma fazenda, né, para perguntar para Deus por que estava acontecendo aquilo, se eles oravam, né, se eles buscavam, se eles faziam, né, o que eles estavam achando certo, chegou 2 pastores de fora, que tinham sido expulsos das suas casas, que era a igreja no lar, que tem muito na China até hoje, porque ainda lá é proibido pregar o evangelho, ainda lá é proibido vender Bíblia, ainda lá hoje é proibido dar uma Bíblia de presente, porque o Partido Comunista, você tem que acreditar neles e acabou. Você não pode crer em nada, em ninguém, nem outro santo, nem uma outra religião, nada, é só no Partido Comunista. E aí chega aqueles 2 de fora que estavam sendo perseguidos, porque eles se reuniam nos lares, e aonde eles estavam, eles pregavam o evangelho. Eles chegam ali naquele lugar. E aí as pessoas, o pastor da igreja lá dos Três União lá, fala para eles, olha, nós estamos assim, nós estamos com dúvida, o porquê, né, que está acontecendo isso com a gente, por que nós estamos passando por essa situação, se a gente ia na igreja, né, a gente orava para que Deus abençoasse o Partido Comunista, né, a gente fazia tudo isso, né. E aí aquele pregador de fora falou assim, olha, primeiro, vocês estão orando para que o inimigo cresça. Então vocês não devem orar pelo Partido Comunista, pelo sistema comunista, né? Até eu fiquei meio assim, falei, mas peraí, está errado. Jesus disse para que a gente ore pelos nossos inimigos, né? E o Partido Comunista é inimigo de Deus. E aí eu me questionei vendo aquilo, mas comecei a prestar atenção no que aquele pastor estava falando. E ele falou uma verdade, né? Eu quis questionar em alguns textos, mas aí eu lembrei do que João, né, o apóstolo João, fala numa das suas cartas. Ele fala assim, olha, se alguém que se diz irmão de você, se alguém que professa a mesma fé que você, e quando você vê que ele não, diz que é crente, mas não vive como crente, então esse aí você nem o receba na sua casa. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Né? E aí eu vi e entendi que aquele pastor ele estava falando que não era para a igreja não orar para o Partido Comunista, mas era para orar para que aquele comunista se convertesse ao Senhor e conhecesse a verdade, e a verdade ia o libertar.
Então houve um questionamento naquela igreja. Até que esse irmão veio e falou, olha, vocês não devem orar pelo Partido Comunista, mas vocês orem porque aquele que está lá se converta, conheça a verdade e a verdade o liberte, ele saia daquilo e ele se converta. E aquela igreja não estava fazendo isso. Aquela igreja era como se fosse uma família. Eles estavam ali, reunidos naquele lugar, mas eles não obedeciam à principal ordem de Cristo, que está em Mateus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, já está condenado. E quando o pastor fala isso para eles, aí eles caíram na realidade, porque eles estavam acomodados debaixo da tutela do Partido Comunista, né, e que eles obedeciam toda a ordem que o partido dava para eles, e achando que estavam bem, porque eles tinham que orar pelos inimigos, abençoar os inimigos, né, e de uma maneira completamente errada, completamente deturpada da verdade de Deus. E quando aquele pastor fala, olha, se Jesus vier hoje, todos vocês que estão aqui, vocês vão ficar, porque vocês estão orando para abençoar o diabo. Eu fiquei até, falei, nossa, que ousadia. Mas aí eu comecei a entender que os pastores hoje, principalmente agora, numa época que nós estamos vivendo, e aqui eu quero contestar geral, não uma igreja, ou não uma casa, ou não uma família, mas eu quero trazer um contexto geral, que eu estou vendo muitas pregações, e a maioria dessas pregações que eu vejo hoje é aquela assim, olha, Deus vai mudar a história, Deus vai abençoar a história, Deus é amor, Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém, e não entende que Deus é que manda as pessoas para o inferno ou não. Ele tem todo o poder, ele tem o poder sobre a morte, sobre a vida, ele determina o que acontece, quando acontece e como acontece. E aí, e Deus é o Deus que ele é inteligentíssimo, né? Ele permite situações acontecerem para ver que se o povo acorde, se aquela igreja ou se aquele grupo despertem do que estão fazendo. E aí Deus manda, né, que nem agora está aqui, Deus permite uma praga dessa, né, e é uma praga mundial, e ele está querendo falar alguma coisa. Nada acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que não existe coincidências. Não existe coincidência. Se eu estiver num lugar e alguma coisa estiver acontecendo e as pessoas, nossa, que coincidência. Não, não é coincidência, é porque Deus quis que assim acontecesse. Mas o que eu quero trazer aqui nessa manhã? É que as pessoas estão pregando hoje o que o povo quer ouvir. Porque eles não querem ouvir a verdade incomoda. A verdade liberta, né? O que o Jair está falando direto aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32, né? Então, eu vendo a situação do povo, o que eu vou trazer para esse povo? Eu vou dar uma injeção de ânimo para eles continuarem, perseverem, né? Fica aí, porque Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a situação. E é verdade, Deus muda, querido. Mas Deus está esperando uma atitude nossa. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, quando eu vejo o que Deus está falando através da Bíblia Sagrada, para mim, para as pessoas, eu tenho que entender que aquilo que eu estou vivendo é consequência dos meus próprios atos. E quando eu venho e falo assim, olha, quando Deus vem e fala assim, como ele diz lá em Amós, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, olha, prepara-te, ó Israel, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus. Num outro texto ele fala para o profeta, olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí eu comecei a ver os pregadores do amor de hoje. A igreja hoje, não toda, graças a Deus, porque a Bíblia diz, né, quando Elias, o profeta, achou que estava sozinho, e Deus fala para ele, Elias, você não está sozinho, eu guardei mais 7.000 que têm o mesmo pensamento que você, né, que não se dobraram ainda as coisas que estão acontecendo. E aí eu vejo, amados, que nós estamos longe da verdade de Deus. Né? Nós estamos falando o que o povo quer ouvir.
Nós estamos falando e não estamos trazendo esse povo à realidade. E aquela igreja, uma das realidades erradas daquela igreja é que eles estavam num lugar só e não pregavam o evangelho para ninguém. Toda a cidade, todo o vilarejo em volta ali nem sabia que era ser cristão, porque aquela igreja não pregava o evangelho. E quando aquele pastor vem e mostra para eles a verdade, não fala para eles, nós estamos sendo perseguidos, mas Deus vai mudar o quadro, como é verdade, Deus muda, mas Deus vai mudar, amado, de acordo com as nossas atitudes. Deus sempre manda alguém falar para nós a verdade. E quando eu vou e falo a verdade para uma pessoa que está fazendo algo errado, E aí eu falo para ela, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, e aquela pessoa continua fazendo algo errado, eu estou mentindo para aquela pessoa, Porque ainda que ela continue naquilo e bem para ela, o fim dela é o inferno, o fim dela é a condenação. E é isso que eu vi nesse texto aqui. O povo estava errado, vivendo de uma forma errada, e Deus fala para Zacarias, Zacarias vai lá e alerta esse povo, eles estão errados, eles têm que deixar os maus caminhos, eles têm que se converter, porque enquanto eles não fizerem isso, eu não posso abençoar, eu vou contra a minha palavra se eu fizer isso. E aí, querido, eu estava vendo aqui agora uma menina falando sobre Isaías 40, Deus é um Deus que não dorme, é verdade, é um Deus que conhece todo mundo, toda hora, em todo tempo, ele não toscaneja, ele não cessa de trabalhar nem um minuto, é verdade. Então, é como se Deus falasse assim, olha, Deus vai te sustentar, fique tranquilo, Tá bom assim, logo, logo isso passa, E é verdade, porque Deus ele tem poder de fazer isso, mas por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Qual é a causa? Porque não existe efeito sem causa. Qual é a causa que está causando esse efeito? Que ação está gerando essa reação? E aí eu vejo muitos pregadores falando, Deus é bom, Deus vai mudar a história. Alguns estão até se misturando, misturando já as coisas. Exatamente aquilo que Deus mais abomina, é a mistura, porque a palavra de Deus diz que comunhão há com a luz e as trevas, não existe comunhão. Se está escuro, acendeu a luz, a escuridão some. E vice-versa, se você apagar a luz, a escuridão entra, não tem comunhão, os dois não dá para viver junto, não dá para viver meio claro e meio escuro, ou é escuro ou é claro. E nós estamos vivendo essa situação, Nós queremos viver no meio claro e no meio escuro. Hoje eu sou crente, blá, 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 blá. E amanhã eu já não sou crente, E é isso que Deus está falando aqui, através do profeta Zacarias. E é isso que eu não estou vendo acontecer hoje. Hoje nós pregamos uma palavra de comodidade. Nós pregamos uma palavra que as pessoas querem ouvir. Nós estamos concordando com tudo que está acontecendo e não estamos prestando atenção nos sinais que Deus está nos mandando, nos querendo despertar para uma situação. É igual a igreja lá da China. Eles estavam confortáveis, Eles não eram, a igreja das Três União, eles não eram perseguidos, o Partido Comunista compactuavam com eles. Por quê? Porque eles pegavam as ofertas e davam para o Partido Comunista, eles não falavam contra o Partido Comunista, eles não falavam o que o comunismo de fato faz e age, de que maneira eles agem, eles não falavam isso, porque eles estavam acomodados ali, e naquela acomodação, eles achavam que estavam agradando a Deus. Até que chegou um e mostrou para eles, olha, Deus é quem fez isso, ou que permitiu isso. Por quê? Porque vocês, como igreja de Deus na terra, vocês estão sob o jugo de um partido comunista. E esse partido comunista é contra Deus, é contra aquilo que Deus prega na sua palavra. Então vocês têm que, para vocês se despertarem, Deus precisou fazer isso. Deus precisou permitir que a igreja fosse derrubada e que vocês começassem a ser perseguidos. Quem sabe assim, vocês entendem o que é ser igreja de Cristo. Vocês não podem orar pelo partido,
mas vocês devem orar pelas pessoas que compõem aquele partido, para que eles venham ao conhecimento da verdade e a verdade os liberte dessa armadilha que é o comunismo. Né? E aí eu fiquei vendo, falei, nossa, é a grande verdade, né? É o que Jesus falou, né? Que você tem que orar por aqueles que vos perseguem, né? Abençoar aqueles que te maltratam, né? Mas não porque a Bíblia diz, né? Paulo ele escreve que nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades que vivem no ar, e nós não vemos esses principados e nem essas potestades, mas eles agem na vida das pessoas. Eles agem na vida, né, das pessoas para destruir essas pessoas. Eu tenho conhecido uma menina ainda, hoje ela está com 19 anos. Não sei quem é a menina. Lá da Inglaterra. Ah, é. 19 anos. Passando por uma situação difícil. O inimigo age, o inimigo manipula as pessoas. A Bíblia mostra um pai que vai falar para Jesus, fala, Senhor, eu tenho um filho, e quando os demônios os pegam, os jogam no fogo, e a gente tem que correr senão ele vai morrer queimado. E aí, quando eles tiram ele do fogo, ele joga na água. Quando não joga na água, faz ele se rolar pelo chão, por tudo. Ele está sempre machucado, sempre contundido, né? E o demônio faz isso. E os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Se o Senhor pode fazer, liberta ele, né? E Jesus liberta aquele moço, aquele menino, de uma legião de demônios que perturbavam a vida daquele menino. Não deixavam ele dormir, não deixavam ele comer, não deixavam ele viver a vida dele. Por quê? Porque ele estava sob o jugo de uma legião de demônios. Então ele fazia coisas que ele não queria fazer. Agora nós vamos orar para que esse menino morra e vá para os infernos? Não. Nós temos que orar para que esse menino seja liberto, se livre dessa legião de demônios. Então, mas para isso, eu tenho que ir para esse menino e falar para ele a verdade que ele está vivendo. Ele tem que ter atitudes com Deus. Porque eu aprendo na palavra de Deus, amado, para me fechar aqui essa mensagem, que Deus não faz nada se eu não quiser fazer. Não adianta. Deus não é que nem o diabo. O diabo ele arromba a porta, a janela, entra e destrói uma família inteira. Deus não. Deus ele bate na porta. Deus ele bate na porta. Ele bate até a pessoa ouvir. Se aquela pessoa ouvir e abrir a porta, o Senhor vai entrar. E aí ele vai trabalhar na vida daquela pessoa, no seio da família daquela pessoa, e vai libertá-los daquele jugo demoníaco, que para eles não é um jugo demoníaco, é uma situação que eles passaram por aquilo. Não. Então nós temos que entender, amados, que nós devemos pregar a palavra como ela é, né? E a igreja só vai despertar de fato quando nós ouvirmos mensagens que falem a verdade. Nós não podemos compactuar com o erro, com a mentira, com o engano. Nós não podemos compactuar. Nós temos a palavra da verdade. Nós temos essa palavra que liberta, que cura, que salva, que dá um novo entendimento, uma nova visão para o homem. Mas se eu não pregar essa palavra, eu estou sendo relapso. E sabe o que vai acontecer comigo? Deus quando vir arrebatar a igreja, eu vou ficar. Por quê? Porque eu não obedeci o maior princípio dessa palavra, é que é levar essa palavra da verdade para todo mundo. Então, amado, eu não vou dizer que eu vou pregar a palavra para todo mundo e todo mundo vai se converter e ser salvo. Aí seria uma presunção da minha parte. Primeiro que eu não salvo ninguém. Primeiro que eu não convenço ninguém do erro nem do pecado. Eu não convenço, eu não consigo. Por mais que eu seja sábio nas minhas palavras, por mais que eu tenha erudição nas minhas palavras e saiba colocar o verbo, conjugar tudo no seu tempo certo, eu não vou convencer ninguém. Porque quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo. E ele só vai convencer o homem do erro e do pecado se a pessoa o aceitá-lo quiser, e aí então ele vai agir. Se não, ele está lá do lado de fora.
Ele não vai fazer nada que eu não quero que ele faça. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Eu escolho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deuteronômio capítulo 28. Então, amado, essa palavra eu estava pensando ontem, vendo, né, a situação da igreja na China, né, e quando eu acordei, que eu fui ver aqui as notícias, a primeira que eu vi foi isso, né? China proíbe vender a Bíblia através da rede online, né? Não pode mais vender a Bíblia através da rede da internet. É proibido. Quem ser pego vendendo a Bíblia pela internet vai ser preso, né? Então, eu falei, nossa, por quê? Porque o povo não está entendendo o que Deus está fazendo. Deus está avisando, Deus está falando, Deus está mostrando os sinais, o que está acontecendo, né? Mateus, Lucas e Marcos falam sobre o fim dos tempos, né? Os sinais, tudo o que ia acontecer. E alguém fala assim, mas o meu bisavô já falava disso, né? E o seu bisavô está vivo hoje? O meu bisavô está vivo? Né? Onde eles estão, será, né? Então a gente tem que entender isso, amado. Deus continua falando. Deus continua se mostrando para as pessoas, né? E a Bíblia diz que nós ainda não fomos consumidos por causa da misericórdia de Deus. O tempo da graça ainda não terminou, mas vai terminar, vai fechar, amados. Né? E está por um fio, por um piscar de olhos, está para acontecer, né? A maior das profecias, que é o arrebatamento da igreja. E aí, aonde nós vamos passar a eternidade? Aonde nós vamos passar a eternidade? Essa é a questão, essa é a pergunta, né? Mas, eu sou crente, eu vou passar a eternidade com o Senhor. Será? Será que se eu fizer uma autocrítica, será que se eu olhar para mim mesmo ali, parar na frente do espelho e falar, cara, olha, você faz isso, você pensa isso, você não vai mudar? Ou você pensa que já está bom que você é salvo? É nada. Então, que nós precisamos fazer isso. E quando Deus fala a bênção, mas também fala a maldição, né? E hoje nós só estamos pregando a bênção, mas não estamos pregando a maldição. Nós estamos falando, olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí, queridos, cabe a nós, né, aceitar ou não, reconhecer ou não, né, os nossos caminhos. Se eles estão aplainados ou se eles estão cheios de pedras, de sobe e desce, de altos e baixos. Isso cabe a nós. Nós vamos atingir a perfeição aqui na terra nunca. De jeito nenhum. Se eu falar isso, eu já estou pecando, né? Mas o meu coração, a intenção do meu coração, Deus lê, Deus sabe o que está no mais profundo do meu ser, Ele sabe o que está se passando. Então, essa intenção do meu coração é que vai contar, é que vai valer na hora que o Senhor mandar os anjos soarem as trombetas, né? Então, eu tenho que entender isso. E eu só vou entender isso se eu for exortado. Se eu for exortado, eu vou entender isso. Mas se alguém vir passar a mão na minha cabeça, eu vou continuar do mesmo jeito, né? E aí, quando chegar aquele dia, mas ninguém falou nada para mim, né? Eu ia lá na igreja, eu pregava, tal, e Jesus falou, eu não te conheço, você praticava iniquidade. Não, mas eu não adulterava, eu não roubava, mas mentia, mas tinha pensamentos errados, né? Mas não obedecia a minha palavra, ou pelo menos procurava obedecer. Então é isso, amadas. E quando eu ouvi o texto de hoje, a menina falando a respeito do profeta Isaías, dizendo que Deus não dorme, que Deus trabalha, Ele não se cansa, tudo é verdade, né? Tudo é verdade. Mas também ele diz lá no profeta Jeremias, se eu não me engano no capítulo 17, ele diz assim, olha, Jeremias, diga para esse povo que eu estou cansado de me arrepender. Então o que eu vou fazer? Eu vou endurecer o coração desse povo. Eu vou fazer com que esse povo não se arrependa dos seus atos pecaminosos e não me peça perdão.
porque assim eles já estão condenados. Porque se eles pedirem perdão, eu vou perdoar, porque é a minha palavra, eu não volto atrás na minha palavra. Mas se eles não pedirem perdão, eu não tenho compromisso com eles. Então, de algumas pessoas, o coração vai ficar cauterizado, endurecido, e não vai ter chance de pedir perdão. E aí não dá para reclamar mais. Então, eu quero conclamar a Igreja de Cristo para pregar a palavra da verdade, a palavra que liberta, né? A palavra que traz o povo à realidade, a palavra que abre os olhos, tira o povo das trevas e coloca para a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então é isso que tem que acontecer, e é isso que eu não estou vendo em muitas igrejas. A gente está vendo igrejas que parece que não crescem, parece que não saem do lugar, parece que não desenvolvem. Por quê? Porque eles não estão obedecendo a palavra do Senhor. E alguém tem que ir e alertar esse povo, para que eles acordem, despertem do sono. Então, queridos e amados, para você que está vendo essa live, para você que vai ver em algum tempo, que essa palavra seja uma palavra de despertamento para a sua vida. Que você pare, né? Comece a meditar nas coisas de Deus. Comece a fazer uma autocrítica, comece a fazer uma autoanálise, né? Para ver, né? E se você vê que você ainda está caminhando pelas trevas, caminhando pelo engano, se converta, né? Pare, pense e volte atrás naquilo que você estava fazendo ou pensando, porque é assim que funciona. E quando quando nós fazemos isso, Deus ele estende as mãos e aí sim a nossa vida começa a mudar. Vamos parar de ter problema? Nunca. Vamos parar de viver situações difíceis? Nunca, porque o Jesus nunca prometeu nada, nem riqueza para ninguém. Eu entendi uma coisa interessante. Jesus ele não veio e nos prometeu riqueza. Pelo contrário, ele falou que nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados, nós seríamos, né, de todas as maneiras zombados, escarnecidos, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Agora, sabe quem prometeu riquezas? Sabe quem prometeu o ouro, a glória da terra? Foi o diabo. O diabo, lá em Lucas 2, vai até o deserto para tentar Jesus. E quando ele está tentando Jesus, ele fala para Jesus, olha, está vendo todos esses reinos da terra? Está vendo todos esses ouros, essa glória da terra? Eu te dou, se você prostrado me adorar. Olha, está vendo todas essas riquezas será tua, se prostrado me adorar. E Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás. E aí falou, olha, você como filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pães, não precisa passar fome aqui nesse deserto. Jesus fala assim para ele, olha Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quem prometeu riqueza, quem prometeu poder, quem prometeu uma vida suntuosa, foi o diabo, não foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus te prometeu a vida eterna. Num lugar onde não vai haver morte, num lugar onde não vai haver dor, num lugar onde não vai haver prantos. Esse Jesus te prometeu vida eterna, num lugar, no futuro, depois do arrebatamento da igreja. Né? O diabo não, o diabo te prometeu todo o ouro, toda a fortuna do mundo. Só que o fim dele é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Então é caso para a gente pensar, não é verdade? Então eu quero pedir a Deus, clamar a Deus, que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Né? Que Deus cumpra sobre você a boa palavra dele. E que nós possamos realmente, né, entender e procurar entender o que Deus está querendo nos mostrar com essas situações que nós estamos enfrentando. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi a igreja orar tanto. Eu nunca vi, eu estava vendo ontem uma cidade quase que inteira, né? Ajoelhada nas ruas, com as mãos clamando pela misericórdia de Deus. Né? E Deus está mostrando para elas, ó, tudo está acontecendo é para que vocês despertem, para que vocês entendam o que está acontecendo, para que vocês busquem a minha face, para que vocês me busquem, né? em espírito e em verdade. É isso que Deus quer da igreja dele.
E eu sou igreja dele. E você pode ser igreja do Senhor. Ah, mas eu sou igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor quando o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, né? Então é isso que precisa acontecer na nossa vida. E a nossa vida é uma vida diária de renúncias, né? Porque eu entendo que o meu maior inimigo não é o Partido Comunista. O meu maior inimigo não é o bandido que me persegue e quer me matar. O meu maior inimigo sou eu mesmo, quando eu não quero conhecer a verdade, quando eu não quero reconhecer que eu preciso do socorro de Deus. Aí eu passo a ser o meu maior inimigo, e é esse que eu preciso vencer. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o Brasil. Fique em paz, em nome de Cristo Jesus.